na sexta-feira, no máximo aí até segunda-feira, para colocar já eu vou subir uma planilhinha de notas lá no próprio Moodle, e semanalmente a gente vai atualizando ela com a nota da questãozinha, tá certo? O professor, e aí, lá... Oi. Eu tenho duas perguntas. Diga. A primeira delas é o seguinte, você falou no vídeo anterior, na aula anterior, que se você quisesse ficar só com 4 créditos a aula, você poderia trancar outras disciplinas. Sim. Eu quero saber, se eu peguei uma matéria online de 3 créditos e estou fazendo a sua de 2, já dá para mim ficar só com essas 2? Ou tem que ser 4 créditos, tem que ser aula presencial? Não. A gente não tem aula presencial esse semestre. Então, assim... É presencial entre aspas, né, no caso. Não. Pode ficar só nos 5 créditos online e meter bronca. Isso já está pacificado com os coordenadores aí. Ah, então beleza. E a outra era... Eu não entendi direito uma coisa, que eu vi o vídeo e não consegui compreender. Se vai ter só uma prova mesmo, ou não vai ter prova nenhuma, vai ser tudo a nota baseada nesses trabalhinhos que a gente manda, nas 2 questões que a gente... Ou 2 ou 3 que você manda semanalmente. É isso que a gente estava combinando agora. Vai ser tudo baseado nos trabalhinhos semanais. Porque assim, mesmo que o semestre volte por um milagre, assim. Vou ser muito, muito, muito honesto com você. Nós temos uma reunião com todos os presidentes de comissão de graduação na próxima quarta-feira à tarde, via Google Meet aqui também, tá certo? E a pauta é a definição do novo calendário do primeiro semestre e do segundo semestre. Eu ouvi de orelhada por aí, conversando com outros presidentes do CG, que eles estão estimando que a reposição das aulas vai acabar lá para metade de agosto. Isso quer dizer que a gente não volta antes do fim de junho para o presencial, tá? E se vocês olharem o nosso calendário, que eu refiz, a nossa aula vai mais ou menos aí até 25 de junho. Então, a nossa aula termina antes de voltar no presencial. E se voltar no presencial, também não tem sentido eu já ter esfolado vocês o semestre inteiro com exercício no Moodle, aí agora eu vou fazer uma prova. Então, não tem... Tá? A gente fica com as questõezinhas e suponha que amanhã o ministro da Saúde novo aí suspenda tudo, o Dória surte e suspenda tudo, volta todo mundo para aula, o Varran manda todo mundo ter aula semana que vem. A gente mantém o Moodle e pronto. Certo? Eu acho ótimo, porque daí já é uma certeza. Sabe quando já é uma certeza, assim, tipo, vai ser isso, entendeu? Vamos tocar do jeito que tem que ser e assim, combinou, não fica caro para ninguém. Tá certo? Ótimo. Perfeito, queridos. Então, eu vou começar aqui. Peraí que eu tô apanhando desse computador, que ele não é meu, é da minha mulher, que é uma porcaria. Vamos ver aqui. Janela. Essa daqui. Pronto. Pessoal, todo mundo tá vendo a tela aí? Dá só um sim para mim, por favor, que agora some o meu Moodle. Sim. Perfeito. Sim. Então tá. Bom, vamos dar início então à nossa aula de hoje. A gente semana passada nós falamos então de membranas, tá certo? Nós focamos basicamente todo o nossa aula em membrana plasmática, né? Então na parte externa da membrana e nas especializações. E hoje então nós vamos falar aqui especificamente de células eucariotas, tá certo? Porque agora nós vamos falar de compartimentos intracelulares e as organelas que nós temos dentro da célula. E para isso, a gente necessariamente está falando de células eucariotas. Lembre-se que células procarióticas têm lá sua membrana plasmática, pode ou não existir uma parede celular do lado de fora de carboidratos, tá certo?
E internamente, o citoplasma é uma coisa única, com ribossomos soltos e um nucleóide, que é onde fica nosso material genético. Pensando agora, então, aqui já em células eucariotas, a gente vai trabalhar com compartimentos intracelulares, né? Então, aqui a gente tem nesse slide um esqueminha do que a gente encontra dentro da célula. A gente vai falar de basicamente todos eles que nós temos aqui, né? Então, se a gente olhar, o maior compartimento que nós vamos ter dentro da célula, que é uma coisa... Mentira, não é o maior. Ele é a maior organela, mas ele ocupa um espaço grande, é o núcleo, né? Temos aqui. Temos aí, então, depois o retículo endoplasmático, que pode ou não ter ribossomos associados a ele. Então, entre retículo endoplasmático e retículo rugoso e liso, nós vamos ter os próprios ribossomos, que seriam esses pontinhos pretos, o complexo de Golgi, os lisossomos e mitocôndrias, que nós vamos falar aqui hoje, nessa aula, tá certo? Bom, se a gente for caminhando, então, eu queria lembrá-los que, quando a gente está falando de compartimentalização celular, a gente está falando de uma evolução muito grande no sentido de organização celular, pensando aqui, então, especialmente numa divisão de espaços para que a gente possa fazer dentro das células coisas distintas e criar ambientes distintos. Lembrem-se que a gente conversou na aula passada, eu sei que já faz 15 dias, né? Mas a gente conversou na aula passada sobre como que uma célula luta através de jogar nutrientes para fora, para dentro, produzir os seus próprios compostos necessários dentro dela, mas de modo que o ambiente interno da célula ele é distinto do ambiente externo da célula, tá? Isso porque ela tem ali o seu ótimo de funcionamento e precisa desses parâmetros para poder funcionar idealmente. Quando a gente pega agora esse monte de pequenos compartimentos celulares, então um núcleo, uma mitocôndria, um lisossomo, um complexo de Golgi, a gente cria agora novos compartimentos que podem ter composição distinta e que podem exercer funções diferentes, e dentro desse novo compartimento, ele consegue, então, criar ali situações favoráveis para que aquele processo específico aconteça dentro do seu ótimo nesse compartimento, tá? Se a gente for olhar, então, veja, nós temos aqui o núcleo, né, que é onde está guardado o nosso material genético, é onde tem todo o nosso DNA, é ali que ele é sintetizado para sua duplicação, é ali que sai, que é produzida a maior parte do nosso RNA e que vai migrar ali para o nosso citoplasma para desenvolver as suas funções também, né? Nós vamos ter o retículo endoplasmático, que é uma membrana contínua, é uma série de sacos meio achatados, uma membrana com esses sacos, onde vai principalmente ter função de síntese de uma série de moléculas, como lipídios e proteínas, né? Nós vamos falar um pouquinho também do aparelho de Golgi, que é uma organela que vai receber essas proteínas que são sintetizadas ali no retículo endoplasmático, vai fazer uma série de modificações nelas e também vai dar um endereçamento necessário para ela. Vamos falar de mitocôndrias, um pouquinho de cloroplastos, de lisossomos e um pouquinho de ribossomos, tá certo? Então, bom, mantendo então como a gente fez a aula passada, tá certo? Qualquer dúvida pode me interromper na hora que a gente estiver conversando aqui para não perder o fio da meada. Combinado? Bom, quando a gente está falando de núcleo, tá? Eu quero que vocês tenham em mente
que ele é uma estrutura bastante complexa. Para vocês terem uma ideia, ele tem uma formação, um envelope nuclear, que para início de conversa, ele tem uma membrana dupla, tá certo? Uma membrana mais externa, você tem um espaço intermembranas e você tem uma outra membrana interna. Quando eu estou falando de membrana, lembre-se, eu estou falando de bicamadas lipídicas, elas têm uma composição muito parecida com a membrana plasmática que delimita a célula, tá certo? Obviamente que as proteínas que estão embebidas nessas membranas internas, elas são distintas das proteínas que estão embebidas na membrana plasmática, mas a constituição da bicamada lipídica, ela é a mesma, tá certo? Na parte externa, você vai ter, além dos ribossomos ligados aqui, tanto já na membrana nuclear quanto no retículo endoplasmático, você vai ter uma série de outras proteínas que vão funcionar aqui como esses poros, tá vendo esses espacinhos aqui? O núcleo, ele é todo poroso e essas membranas são chamadas, olha que nome criativo, são chamadas de nucleoporinas, né? Essas proteínas que formam isso aqui, elas vão permitir, então, a comunicação entre o citoplasma e o núcleo, tá? Então, ele vai permitir tanto a saída de substâncias quanto a entrada de substâncias. Se a gente olhar a membrana interna aqui do nosso núcleo, a gente vai ver que nós temos também ainda algumas proteínas específicas que vão ancorar, ou seja, que vão prender nessa membrana o que a gente chama de lâmina nuclear. É uma série de proteínas, tá certo? Essa lâmina nuclear, ela serve para dar formato e estrutura para o núcleo. Então, se o núcleo tem aquele formato que aparentemente ele é globular, é justamente essa lâmina nuclear que dá esse formato. Nós vamos falar sobre mais especificamente sobre essas moléculas aqui na aula que vem, quando a gente for falar de citoesqueleto, tá certo? E uma outra coisa interessante que as pessoas, que é senso comum, mas que não é verdade, todo mundo acha que o DNA fica solto aqui no núcleo, tá certo? Que ele fica dançando para lá e para cá. Isso não é verdade. Enquanto o núcleo está formado, você tem uma série de proteínas aqui na parte interna da membrana que ancoram também a cromatina, tá? Então, ou seja, o DNA ele também fica preso aqui na nossa membrana interna do núcleo, tá? Daqui tudo bem. Com relação agora aos poros, né? A gente vai ter aqui que essa membrana nuclear, a gente vai ter dois nomes para ela. Ela pode ser chamada de envelope nuclear, tá certo? Ou de carioteca. Vocês vão ler muito isso nos livros por aí, principalmente livro didático de ensino médio, vocês vão achar com o nome carioteca. É aquela história que a gente já conversou algumas vezes, que biólogo adora dar nome para tudo, né? E aí eles ficam inventando nomes novos e a membrana nuclear é chamada de carioteca. Essa carioteca, esse envelope nuclear, ele tem, então, esse monte de poros nucleares, tá? Cada poro, ele não é um simples buraquinho, ele é uma coisa extremamente complexa, tá certo? Você vai ter mais de 30 tipos diferentes de proteínas que formam esses poros nucleares, mas para facilitar, em vez de a gente ficar falando o nome de todas essas proteínas, a gente vai resumir todas elas como nucleoporinas, tá? É a família das nucleoporinas. São as proteínas relacionadas com a composição dos poros nucleares. Esses núcleos, esses poros, eles são, na verdade, canais simples de trocas de moléculas. Pensa comigo.
por mais que o núcleo seja uma coisa que está relativamente isolada do resto do citoplasma, você precisa de uma troca constante de informação entre o núcleo e o citoplasma. E nas duas vias, tanto do núcleo para o citoplasma, quanto do citoplasma para o núcleo, tá? Moléculas pequenas, tipo íons, essas têm trânsito livre, passam pelo poro, de lá para cá, de cá para lá, obrigado, tchau. Agora, moléculas maiores, essas já precisam aí de proteínas transportadoras, tá? Que vão se ligar nessas moléculas maiores. Se tiver que sair, você tem uma proteína de dentro do núcleo que se liga nelas, passa pelo poro, libera lá fora e volta sozinha. E se for para entrar, você tem uma proteína de citoplasma que se liga nessa molécula que precisa entrar, passa pelo poro, se solta dentro do núcleo e a molécula volta sozinha para fora do citoplasma, tá? Se a gente for pensar no que precisa entrar ou sair do núcleo, por exemplo, se a gente for pensar em moléculas que precisam entrar, a gente pode pensar, por exemplo, em todas as proteínas envolvidas na duplicação do DNA, por exemplo, certo? Porque se sabe que todo esse maquinário de produção de proteínas se encontra no citoplasma e você tem uma série de proteínas que são requeridas para a duplicação do DNA. Ou seja, essas proteínas precisam ser produzidas no citoplasma e depois importadas para dentro do núcleo, tá? Agora, se a gente for pensar em coisas que saem, aí sai RNA mensageiro já depois de maduro, tá certo? Aquelas nossas subunidades ribossomais, então lembrem-se do RNA ribossomal, tá certo? Ele é uma molécula de RNA. RNA é produzido a partir do DNA, ou seja, é produzido no núcleo, isso precisa ser exportado. RNA transportador para a produção de proteína também é produzido no núcleo, isso precisa ser exportado. Então, nós temos uma série de moléculas aí que para poder, que são produzidas no núcleo, mas vão atuar no citoplasma. E o contrário também é verdadeiro, né? Bom, se a gente for pensar então, veja, ó, esse desenho aqui que está no lado direito superior, estou passando o mouse, ele é uma uma microscopia de varredura que nós chamamos de criofratura, tá? Então, o que acontece? Você faz o congelamento da estrutura, passa algum metal aqui por cima, né? Lembre-se que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, em geral o ouro, e aí depois você quebra a estrutura. Então, você consegue ver, ó, nesse pedacinho aqui, ó, repara que é uma estrutura côncava, tá certo? Então, volta mouse. Essa parte aqui seria o que nós estamos vendo, a parte da membrana externa, aqui a membrana interna, tá certo? E todos esses buraquinhos, todas essas bolinhas aqui, são os poros nucleares, tá certo? Se a gente olhar esse outro desenho aqui, ó, da nossa parte superior esquerda, nós estamos vendo uma imagem de uma microscopia de varredura, ou de transmissão eletrônica, tá certo? E nós podemos ver certinho aqui, ó, o nosso envelope nuclear, tá certo? Fechado, a membrana externa, a membrana interna, o poro aqui, e aqui a parte interna do núcleo, tá? E aqui, só para vocês verem um desenhinho, um esqueminha, com todas as nucleoporinas aqui. Então, desde as proteínas transmembrana que estão formando isso aqui, e proteínas que ficam para o lado de fora, para o lado de dentro. Pessoal, espera só um minutinho, me dá um segundo. Voltei. Minha filha fala alto. Desculpem. E aqui nós temos, então, todas as proteínas que dão aí origem ao nosso poro, tá certo? Bom,
Agora, se nós formos pensar... então, ó, ainda aqui nessa imagem, veja, na parte interna do núcleo, todas as proteínas de citoesqueleto que estão dando origem à nossa lâmina nuclear, tá certo? A membrana interna, a membrana externa, o espaço intermembranas, tá? E aí toda a nossa formação, tá? Lembrando que vocês podem me parar o que vocês quiserem. Agora, quando a gente está trabalhando com importação e exportação de proteínas do citoplasma pro núcleo, aí a gente vai trabalhar com uma nova classe de moléculas, que são alguns receptores específicos para importação de proteínas para o núcleo, que nós vamos chamar aqui de importinas, tá certo? Elas importam essas proteínas para o núcleo, então nós vamos chamá-las de importinas. Importante aqui, pessoal, que eu vou só pincelar essa parte, porque ela está fora do escopo do que a gente quer atingir nessa aula de hoje, mas uma coisa interessante é que, assim, todas as proteínas, uma vez produzidas, de acordo com a sua sequência de aminoácidos, elas carregam sinais de para onde essas proteínas devem ser transportadas uma vez prontas, tá certo? Como que isso funciona? Vamos supor, proteínas que precisam ir para o núcleo, na sua extremidade mais próxima do terminal amina, ela tem uma série de aminoácidos de carga negativa. Então, esse é o sinal. Quanto mais aminoácidos negativos próximo ao seu terminal amina, você vai ter aí um sinal de que ela deve ir para o núcleo. Agora, você, por exemplo, você pode ter um outro sinal que seria muitas cargas de proteínas, aminoácidos neutros, na parte mais próximo do terminal carboxila. Isso significa, por exemplo, que essas proteínas devem migrar para a mitocôndria, tá? Então, esse tipo de composição de aminoácidos, de acordo com a sua carga, eles delimitam para onde é que essas proteínas devem ser distribuídas, tá? Nada na célula acontece ao acaso. Lembre-se sempre disso. Tá? E essas proteínas, então, que vão ser transportadas para o núcleo, elas têm, obviamente, um sinal, uma sequência sinal, que indica que elas têm que ser transportadas para o núcleo, e elas têm afinidade por essas importinas, tá certo? Como é que vai funcionar isso? Você vai ter nesse desenho aqui, ó, essa molécula em azul é um transportador nuclear, é uma importina, tá certo? E essa moléculazinha amarela aqui, ela é uma proteína que tem um sinal direcionador que ela tem que trabalhar dentro do núcleo. Então, como é que vai acontecer? Você vai ter aí uma afinidade entre as duas, elas vão se ligar aqui no citoplasma, e uma vez ligadas, elas vão passar pelo poro, entrar na célula, e aqui dentro do núcleo, elas vão perder afinidade. Você sofre alguma modificação, alguma fosforilação ou alguma coisa assim, e essa molécula, então ela perde afinidade com a importina, se solta, vai desempenhar o seu papel dentro do núcleo, e a importina, agora sem a molécula, ela migra pelo caminho contrário, ela volta pelo poro nuclear e vai ficar disponível de novo aqui no citoplasma para fazer o papel de novo, tá certo? Importante que saber que todo esse transporte ele ocorre com gasto de energia, tá certo? Então, é mais ou menos esse aqui, de uma maneira muito simplificada, tá? Tem um monte de mecanismos moleculares que não cabe agora para a gente discutir aqui, mas esse é o mecanismo de transporte, então, das proteínas para dentro do núcleo, tá? Se a gente estiver pensando agora na exportação de produtos nucleares, a gente tem exatamente o mesmo processo, só que no sentido externo, tá certo?
E agora, como a gente está exportando esses produtos de dentro do núcleo para fora, a gente vai chamar essa família de proteínas de exportinas, tá certo? Como é que vai acontecer? Ela fica soltinha ali dentro do núcleo. Quando você tem alguma molécula que precisa ser transportada para fora, essa molécula se liga na exportina e o conjunto molécula mais a exportina passa pelo poro, lá fora perde afinidade, se solta, a molécula vai desempenhar seu papel no citoplasma e a exportina volta para dentro do núcleo, tá certo? Tem aí uma série de mecanismos moleculares. Se vocês abrirem o The Cell, quer ver? Vocês abrirem este livro aqui, ó, no capítulo, acho que é o 11, se eu não me engano, ele descreve todo o 11. Espera só um segundo que eu já digo para vocês, pessoal. Não, o capítulo 12. No capítulo 12, vocês vão ter toda a descrição molecular de qual é a molécula que funciona, que tipo de, se é ATP, GTP, o que é que está gerando energia ali, mas não precisa para a gente nesse exato momento. Só quero que vocês saibam que para passar pelo poro, moléculas grandes precisam estar associadas a proteínas específicas de importação ou exportação nuclear. Tudo bem? Bom, então, agora vamos dar continuidade aqui, pensando agora no... Uma vez que essas moléculas saíram, então veja. Professor, diga, querido. Perguntando se o livro é o Campbell. Não, é o Albert. Biologia molecular da célula, ele chama. Ok. Obrigadão. Tá? Falou. Ó, agora, então, se você pegar aqui na nossa continuidade das membranas aí, você tem o núcleo, né, que ele é grandão. Logo na sequência, você vai ter uma rede de membranas que são interconectadas aqui, ó, e elas são contínuas com a membrana nuclear. Tá vendo? Esse aqui é o envelope. Repara que aqui ela tem um monte de conexõezinhas e o espaço intramembranas aqui, ó, intermembranas, que ele é comum, tá certo? E esse tipo de membranas, ele vai se espalhando por uma parte vastíssima aqui do citoplasma, formando esses sacos meio achatados e também alguns tubos, né? Que é o que a gente vai dar o nome de retículo endoplasmático, tá certo? Esse retículo endoplasmático, ele é uma organela bastante grande, ela, dependendo do tipo de célula, ele ocupa aí até normalmente uns 15% do volume todo do interior da célula, pode ser mais se for uma célula secretora, tá certo? Uma célula produtora de alguma enzima ou alguma coisa assim, você vai ter um espaço bastante grande. E é interessante que, lembra que quando a gente falou na primeira aula, por exemplo, que esse tipo de vilosidade aqui, ó, ele serve para aumentar a superfície de contato da célula com o exterior, com o ambiente externo dela, tá certo? Se a gente descer aqui, ó, justamente essas reentrâncias todas do nosso retículo endoplasmático aqui também fazem o mesmo papel, tá certo? Então, em relação à área, nós vamos ter que esse retículo endoplasmático ele pode ocupar aí uma área total muito maior até do que a área da própria membrana plasmática que delimita a célula, tá? Quando a gente olha o retículo endoplasmático, nós vamos poder classificá-lo em dois tipos, né? Um que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso e o outro que a gente chama de retículo endoplasmático liso. A diferença dos nomes, ela se dá justamente pelo aspecto que essa organela tem quando observada pelo microscópio eletrônico. Por quê? Você vai ver também vários livros aí de o Amabis, a Sônia
Sônia, como é que é o nome dela? Sônia, esqueci, sem importância. Outro livro de biologia que se usa muito aí no ensino médio, às vezes eles chamam de retículo endoplasmático granular, tá? Por quê? Quando você olha ao microscópio eletrônico, o que que acontece? Aqui você vai ter um corte desses retículos, tá certo? Do retículo endoplasmático, e repara que você tem aqui um monte de bolinhas pretinhas ligadas nele. Essas grânulos mais densos, eles são ribossomos, tá certo? Então, quando você olha no microscópio, a parte que tem ribossomo, ela fica toda pintadinha. Então, você vai chamar de retículo endoplasmático rugoso ou granular. Agora, nesse mesmo espaço, você tem aqui, ó, todos esses tubos e esses outros sacos achatados que não estão associados a ribossomos, tá certo? Então, eles têm um aspecto liso, e daí vem o outro nome, retículo endoplasmático liso, tá? Obviamente que a função dos dois, ela é diferente também, mas você consegue fazer essa diferenciação já a olho nu por conta dos ribossomos que estão ali ligados, tá? Se a gente olhar aqui nesse esqueminha, a gente vai ver que, em geral, a parte mais ligada aos ribossomos, ou seja, o retículo endoplasmático rugoso, ele se encontra mais próximo ao núcleo, tá? E o retículo endoplasmático liso um pouco mais afastadinho. Óbvio que isso não é ao acaso, tá certo? Tem aí a sua razão de ser, que a parte de produção de proteínas, ou seja, a tradução do RNA mensageiro em proteínas, ela é feita pelos ribossomos. Esse RNA mensageiro, ele é produzido no núcleo. Então, é muito mais lógico que os ribossomos estejam colocados na proximidade do núcleo. Assim, esse RNA mensageiro não precisa ficar vagando ali nesse citoplasma por muito tempo. Chegou aqui, já faz toda a parte de tradução, a produção da proteína, e o mais interessante é que, a partir do momento em que essa proteína, esse RNA mensageiro, vai passando pelo ribossomo e a proteína vai sendo produzida, ela automaticamente vai sendo despejada dentro do retículo endoplasmático rugoso, tá certo? Então, se a gente olhar aqui, o que acontece é que o ribossomo, então, suponha que aqui está passando o nosso retículo endoplasmático, aqui temos um ribossomo, conforme o RNA mensageiro passa e vai sendo traduzido, ele vai sendo produzido e jogado dentro do retículo endoplasmático rugoso, tá? E ali ele vai ser transportado ao longo da célula, essa proteína vai sofrer aí algumas modificações químicas, não muito drásticas, isso vai acontecer mais lá no complexo de Golgi, tá certo? Então, mais ou menos assim. Se a gente olhar o retículo endoplasmático liso, aqui, tá? A gente vai ver que ele tem outras funções. Ele também está envolvido em modificação química, mas não de proteínas, tá? Essas vão ser diretamente no retículo endoplasmático rugoso e no Golgi, né? Mas o nosso retículo endoplasmático liso, ele está... Vocês tiveram aula do Miguel hoje já? Não. Não? Sim? Não? Bom, não importa. Eu sei que o Miguel já deve... Sim, tá. Ele já deve ter falado para vocês, então, de síntese de lipídios, tá certo? Se ele já falou de síntese de lipídios, ele já falou de retículo endoplasmático liso para vocês. E a síntese desses lipídios, ela acontece justamente aí no retículo endoplasmático liso. Ali você vai ter, lembre-se, a gente falou na aula passada, os hormônios esteroides, que são lipídios, então os precursores deles são sintetizados ali. Os ácidos graxos, que são utilizados na produção de biomembranas, também são sintetizados ali, tá certo? Nessa organela. E ainda, ela é responsável pela hidrólise de glicogênio. Lembra quando a gente falou lá na nossa aula de biomoléculas, de macromoléculas de glicogênio?
glicogênio são aquelas longas moléculas com uma glicose ligadinha na outra, né, que servem aí para armazenamento de energia. É no retículo endoplasmático liso que esse glicogênio vai ser quebrado quando a gente tem uma baixa de glicose no nosso sangue, tá? Então, esse tipo de organela, ele é abundante tanto em células do fígado, nos hepatócitos, como em células musculares, tá certo? E ainda você vai ter aqui no nosso retículo endoplasmático liso, principalmente em células musculares, ele tendo um papel importante no armazenamento e liberação de cálcio, que vai ser responsável pela contração muscular. A aula que vocês vão ter com a Elidamar semestre que vem, tá certo? Então, guardem aí que esses tecidos, veja, então, o hepático e o muscular são ricos em retículo endoplasmático liso, tá? Justamente pelo armazenamento de glicogênio, tá? Vamos ver. Tá. Bom, quando a gente fala aqui agora na parte de produção de proteínas, é inevitável a gente falar de ribossomo, né? O ribossomo, por mais que a nossa aula de hoje seja de compartimentalização celular, a gente precisa pincelar um pouquinho do ribossomo, tá? Ele é uma organela que a gente chama de não membranosa. Então, ele não tem uma membrana lipídica envolvendo ele para a gente ter lá a possibilidade de ter ambientes distintos dentro e fora dessas membranas, tá certo? Ela é formada basicamente por duas subunidades de RNA ribossômico, né, o que a gente chama de subunidade grande e subunidade pequena, e mais aí um monte de proteínas associadas, em torno de umas 50, tá, que se associam com esse RNA, vão formar aí, então, quando prontinho, o que a gente chama de ribossomo, que vai ser responsável pela síntese de proteínas. Que a gente só vai ver em detalhes, lembra, lá na disciplina 3, né? Essa é a 1, a do semestre que vem, que é princípios de genética, é a 2, a 3 lá no semestre 7, é que a gente vai entrar em detalhes de produção de proteínas. E aí a gente volta lá nos ribossomos, tá certo? Mas só para a gente ter uma ideia aqui, eles seriam essas pequenas moléculazinhas que estão ancoradas aqui na parede do retículo endoplasmático, tá certo? Apesar disso, a maior parte desses ribossomos está associada à parede do retículo endoplasmático rugoso, mas não é exclusividade dessa organela ter ribossomos, tá certo? Nós vamos encontrar ribossomos livres no citoplasma, então você vai ter aí uma quantidade razoável de ribossomos livres no citoplasma. E mais, nós temos algumas organelas que também têm os seus próprios ribossomos, como cloroplastos e mitocôndrias. Por quê? Cloroplastos e mitocôndrias têm o seu DNA próprio, sofrem ali um processo de transcrição do DNA para RNA mensageiro e produzem suas próprias proteínas envolvidas nos seus processos internos, tá certo? Então, dentro dessas organelas, a gente também encontra aí ribossomos, tá? Bom, então pensando aqui que o RNA mensageiro saiu, passou pelo retículo endoplasmático rugoso, foi traduzido, virou uma proteína. O próximo passo, se vocês olharem por aqui, ó, é que essa proteína produzida, ela vai migrar do retículo endoplasmático para uma nova organela chamada complexo de Golgi. Vocês vão achar também aparelho de Golgi e vocês vão achar, tem mais um nome. Falando biólogo, adora dar nome em tudo. Agora que eu lembrar, eu volto aqui para falar para vocês. Tá? Mas que, na verdade, essa estrutura, esse complexo de Golgi, ele nada mais é do que uma série de sacos membranosos, achatados, que a gente chama de cisternas, tá certo? E
A comunicação entre esses sacos, entre essas cisternas, ela acontece pelo brotamento e a fusão de vesículas que migram de um lado para o outro. Então, o que vai acontecer? Essa proteína que foi produzida aqui no retículo endoplasmático, ela tem um sinal, tá certo? De acordo com a sua estrutura de aminoácidos, que ela deve ser transportada até o seu complexo de Golgi. Então, você tem esse brotamento e essa vesícula migra daqui até o saco, a cisterna mais próxima do nosso retículo endoplasmático. Ela se funde, lembra, na aula passada a gente falou de fusão de membranas, né? E em cada uma dessas cisternas, ela vai sofrendo diversas modificações, tá? Quando a gente pensa em complexo de Golgi, eu quero que vocês pensem mais ou menos num distribuidor de proteínas, tá certo? De produtos feitos ali. Então, eles são produzidos no retículo endoplasmático. Quando cai no seu aparelho de Golgi ali, ele vai sofrer uma série de modificações. Você vai fosforilar algumas coisas, você vai remover outras coisas, você vai glicosilar outras coisas, mas esse tipo de modificação que essas proteínas vão recebendo, em conjunto com o seu sinal que elas têm da sequência dos aminoácidos nas cargas, é que vai destinar para onde elas têm que ir. Tá? Então, essa proteína tem que ir para a mitocôndria, essa proteína tem que ir para um lisossomo, essa proteína aqui tem que ir para o núcleo, essa proteína tem que ficar solta no citoplasma, essa proteína tem que voltar para o complexo de Golgi, tá certo? Para o retículo endoplasmático. Então, tudo isso, essas modificações vão acontecendo ali, de cisterna em cisterna, e quando chega na parte mais externa, na parte mais distante, na cisterna mais distante do núcleo, é porque ela está pronta para ser endereçado, tá? Além disso, além de fazer tudo isso, aqui você também vai ter a síntese de glicolipídios, tá? E em plantas, é justamente essa organela que produz os polissacarídeos que vão fazer a composição da parede celular, tá? Se a gente olhar então, ó, aqui, esse ER aqui de cima é o retículo endoplasmático, tá? Brotam as vesículas dele, que migram até aqui e vão se fundir com essa cisterna mais próxima, que a gente chama de cisterna cis, tá? Você vai ter aqui dentro dessa cisterna uma série de processos. Então, por exemplo, fosforilação de oligosacarídeos em proteínas lisossomais. Vai formar uma vesícula que vai brotar daqui e fundir aqui. Remoção de manose. Tá certo? Então, repara que em cada cisterna vai acontecendo um processo. Até que no fim, dependendo dos processos que aconteceram em cada uma das cisternas, você tem aqui a destinação. Olha, é uma proteína que vai para a membrana, que vai ficar no plasma, é uma que vai para o lisossomo, é uma vesícula secretora, tá certo? Então, esses processos vão acontecendo. De novo, o detalhamento de todos esses processos foge ao escopo da nossa aula hoje. Está tudo ali no capítulo do Albert, se vocês quiserem olhar, mas não é necessário porque a gente está conversando hoje aqui, tá? Se você olhar aqui na nossa microscopia eletrônica, repara, ó, o que eu vou ter aqui é um núcleo, né? A nossa cisterna cis, ou seja, o retículo endoplasmático, as vesículas que brotam dele aqui, tá certo? Ó, essas bolinhas são as vesículas, e aqui ela se fundindo com a nossa cisterna cis, tá certo? Que é a mais próxima do nosso retículo endoplasmático. E aqui, ó, volta mouse, aqui. Se olhar aqui, ó, repara que aqui tem uma outra vesículazinha que acabou de brotar da nossa cisterna trans e está se movendo aí para o seu destino final, onde ela deve ir. Tá certo? Boa noite, filha. Dorme com Deus. Tudo bem aqui, pessoal? Então, até agora, quando a gente está falando de
complexo de Golgi aqui, vou dar segmento, tá certo? Agora, uma das vesículas que brota aí dessa membrana, desse complexo de Golgi, é o que a gente chama de lisossomos. Os lisossomos, eles são pequenas vesículas, tá certo? Só que elas têm uma característica muito distinta, que é que elas têm dentro delas um pH mais baixo do que o pH do citoplasma. Veja, se você olhar aqui, ó, o pH do citoplasma é em torno de 7,2 e o pH interno do nosso lisossomo ele é em torno de 5. Por quê? Para dentro dessa vesícula, as proteínas que vão ser destinadas para cá são hidrolases ácidas, tá? Então você vai ter nucleases, proteases, glicosidases, lipases, fosfatases, fosfolipases, ou seja, uma série de proteínas. E na membrana desse lisossomo, você vai ter uma proteína transmembrana aqui, que é uma bomba de prótons. O que ela faz? Com gasto de energia, ela joga prótons para dentro. Jogando prótons para dentro, o pH cai, tá certo? E lá dentro fica um ambiente ótimo para que essas enzimas aqui funcionem. Como é que vai acontecer, então? O próximo passo é que esta vesícula, ela se funde com outras endossomos que estão dentro da célula e vai fazer a digestão intracelular dessas outras substâncias que estão encapsuladas ali dentro. Veja, então, vamos lá. Imagine uma célula do nosso sistema imunológico, por exemplo, um macrófago. Tá? O macrófago é o nosso fagocitador profissional aí, né? Todo que é micro-organismo ou moléculas pequenas invasoras que entram no nosso organismo e não são reconhecidas, o macrófago vai lá e fagocita, engloba, tá certo? O que vai acontecer ali? Uma vez aí com essa molécula, esse organismo endocitado, veja, então aqui a gente tem uma bactéria, a partir do momento em que ele está encapsulado, ele passa a chamar fagossomo, que o fato deste lisossomo aqui se juntar a esse fagossomo vai fazer o quê? Vai fazer com que essas enzimas digestivas que estão aqui dentro hajam agora na membrana desse organismo, fazendo com que ele seja aí digerido, tá certo? Isso pode ser por partículas e micro-organismos que venham da parte externa. Você tem também um processo celular chamado de autofagia, que trata, então, da destruição e da reutilização de componentes de organelas já velhas. Então, por exemplo, imagina aí no nosso exemplo aqui, ó, tem uma mitocôndria, já está velha, já não está mais funcionando direito, não consegue mais produzir energia a contento, tá certo? A célula vai deixar ela ali? Não. A célula vai perder? Óbvio que não. Lembra que a gente já conversou sobre isso. Aqui tudo é reciclado. O que acontece? A própria célula constrói ao redor dessa organela mais velha ou disfuncional uma membrana, encapsula ela, e esse lisossomo também vai se fundir aqui, digerir essa organela e os nutrientes aqui vão ser reaproveitados, tá certo? Então isso vale para moléculas que são endocitadas, para micro-organismos e também para autofagia, tá certo? Esse lisossomo, ele acaba, então, trabalhando aí na parte dessa digestão celular, tá? Tudo bem? Até aqui? Estamos indo rápido, é um pouco difícil
não olhar para a cara de vocês para dar aula, viu? Nem ter essa troca É o que eu falei na outra aula. É olhando para a carinha de vocês que eu sei se vocês estão entendendo. Então, como eu não estou olhando, não sei exatamente. Se tiver dúvida, me para. Bom, um outro tipo um outro grupo, né, de compartimentos intracelulares aqui seriam as nossas organelas processadoras de energia, tá? Ou seja, estou falando aqui da mitocôndria, que é responsável pela respiração celular, e do cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese, né? Pela fotossíntese. O que eu estou tentando que a gente veja aqui são organelas que vão ser os pontos de transformação energética, tá certo? Ou seja, na mitocôndria vai entrar ali a glicose, tá certo? Vai ser quebrada no ciclo de Krebs e vai gerar a nossa energia. E no cloroplasto, que vai entrar ali água e gás carbônico, que vai absorver a energia da luz e vai transformar na nossa glicose. De qualquer maneira, seja produzindo ATP ou produzindo glicose, as duas organelas estão processando energia, tá certo? Em células procariotas, a gente tem que esses processos, eles acontecem em enzimas que estão, ou proteínas, que estão ancoradas na superfície interna da membrana plasmática, tá certo? Então, esses processos, obviamente, também acontecem lá, mas você não tem uma organela específica. Em células eucariotas, essas enzimas também estão associadas aqui, então, mitocôndrias e cloroplastos, tá certo? Bom, quando a gente está falando de mitocôndria, pessoal, nós estamos falando de uma organela que está presente em todas as células eucarióticas, tá certo? Diferente aí, isso é uma coisa comum, eu já vi isso resposta em prova minha, então, pelo amor de Deus, hein? Célula vegetal também tem mitocôndria, tá? A diferença é que célula animal não tem cloroplasto, tá? Então, vamos lá. O que ela vai ter? Estão presentes em todas as células eucarióticas e a função é aquilo que a gente já conversou um pouquinho, a gente não vai entrar no detalhe do ciclo de Krebs aqui para a produção de energia, mas o que ela vai fazer é conversão dessa energia química, então das moléculas de glicose, a partir de uma série de reações, se não me engano, dentro do ciclo de Krebs são 32 reações diferentes, alguma coisa assim. Me lembro que muitos anos atrás, uns 20, o meu professor de bioquímica fez a gente decorar as 20 reações, uma beleza, era uma aula boa, né? Tanto que eu já não lembro nenhuma delas, tudo bem. Mas a gente tinha aí, então, tem essa parte para a formação do ATP. Quando a gente está falando de mitocôndria, né, a gente está falando de uma organela, então, que para começar, diferente das outras organelas, talvez só guardando alguma semelhançazinha com o núcleo nesse ponto, nós estamos falando de uma organela que tem uma membrana dupla. Mas a diferença aqui da mitocôndria para o núcleo é que, enquanto a membrana externa ela é lisa, né, então ela é globular, a membrana interna ela é toda preguiada, ela é toda formada por reentrâncias. E na parte interna dessa membrana, você vai ter aí as enzimas e matrizes associadas que vão ser as responsáveis pelas reações químicas que vão gerar esse ATP no final das contas, tá certo? E dentro da mitocôndria, você tem ali uma matriz mitocondrial, um citoplasma próprio da mitocôndria, onde a gente vai encontrar DNA mitocondrial, ribossomos que vão traduzir o RNA mensageiro e uma série de proteínas que são específicas de mitocôndria. Ela só funciona dentro da mitocôndria, certo? Então veja, isso aqui ó, é uma fotografia eletrônica
de uma mitocôndria, uma fotografia de microscopia de transmissão, tá certo? Você consegue ver todas as reentrâncias, todo o pregueamento da membrana interna e, se estivesse mais próximo, dava para ver um espacinho intermembranas aqui, uma membrana externa lisa, tá certo? E aqui dentro você tem a matriz mitocondrial, que é mais ou menos o que está representado aqui nesse desenho, tá? Quando a gente olha com mais detalhe, a gente vai ver também que a composição das membranas, tanto da membrana externa quanto da membrana interna, elas são diferentes. Veja, a membrana interna vai ter aí em torno de 50% de proteínas e 50% de lipídios. A membrana interna ela já é diferente. Ela é menos permeável, tá certo? Então ela não deixa passar tantas moléculas para lá e para cá, e ela tem uma composição muito mais proteica do que lipídica. Veja, em torno de 80% de proteínas e 20% de lipídios. Agora aqui tem uma coisa interessante. As mitocôndrias, elas têm o seu próprio sistema genético, e quando eu digo aqui que é separado do genoma nuclear, não é só fisicamente, tá? Você tem uma série de genes que só existem aqui na mitocôndria e não existem no núcleo. Embora você tenha, se eu tirar uma mitocôndria de dentro da célula, ela não sobrevive sozinha, tá certo? Tem uma série de genes de produtos genéticos, proteicos, que a mitocôndria precisa para funcionar, que são produzidos pelo núcleo. Mas algumas coisas específicas do funcionamento da mitocôndria, elas só são produzidas pelo genoma mitocondrial, tá? Por exemplo, aqui você tem uma molécula de DNA circular, como das bactérias, tá certo? Você tem aqui 13 proteínas que só existem nesse DNA circular, que elas estão diretamente envolvidas no transporte de elétrons e na fosforilação oxidativa da cadeia do ciclo de Krebs. Você ainda tem genes responsáveis pela formação do RNA ribossômico, do RNA transportador, e vai funcionar aqui na produção de proteínas dentro da mitocôndria. E uma outra coisa interessante é que essas mitocôndrias, elas sempre são herdadas da mãe, é uma herança materna. Acho que você tem 2 espécies de hidra que tem herança paterna de mitocôndria, tá certo? O resto dos organismos conhecidos, em que a gente conhece o mecanismo de transmissão do genoma mitocondrial, ele é sempre materno, tá? Então, o meu genoma mitocondrial é igual da minha mãe, que é igual da minha avó materna, que é igual da minha bisavó materna, e nessa conversa aqui, homem não tem muito o que dizer, diferente do nuclear, que é 50-50, mitocondrial 100% da mãe, tá bom? E aqui, pessoal, só para a gente finalizar, existe uma teoria que diz que tanto cloroplastos quanto mitocôndrias já foram células de vida livre um dia antes do surgimento antes de elas serem englobadas e serem incorporadas nessas células, tá? Então, se você for olhar, é uma coisa antiga na evolução, tá certo? Lá dos primórdios, mas tem uma série de evidências que acabam por dar suporte para esse tipo de teoria. A primeira delas já está relacionada com o tamanho, tá? Se você olhar uma mitocôndria ou um cloroplasto, eles são mais ou menos do tamanho de uma célula procariota, tá? A segunda evidência que a gente tem é que essas células, essas organelas, elas têm uma membrana dupla e de composição diferente. Ou seja, a membrana interna tem uma composição, a externa tem outra composição, tá? E aí, é mais ou menos
como se essa bactéria tivesse sido englobada, fagocitada por esse outro organismo maior, só que ela não tivesse sido digerida e ficou ali sobrevivendo em simbiose com esta outra célula, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, tá certo? Uma outra evidência disso é que as proteínas que estão associadas ao processamento de energia, elas estão ligadas na membrana interna dessas organelas. Ou seja, é como se a gente já tivesse, como os procariotos, essas proteínas de processadoras de energia estavam associadas ali na membrana interna. A partir do momento em que ela foi englobada, a membrana externa não tem nada a ver com ela, elas continuam lá, continuam produzindo energia e soltando o excedente para dentro das células, tá? E mais uma evidência que a gente tem ainda é que você tem dentro dessas organelas várias moléculas de DNA circular, assim como acontece nas bactérias modernas. Tá certo? Obviamente que, evolutivamente, você teve aí uma troca intensa de moléculas de DNA, de pedaços de DNA, entre o DNA mitocondrial e o DNA nuclear, tanto que eles são interdependentes hoje, tá? Mas o fato de você ter coisas exclusivas de mitocôndria e exclusivas de cloroplasto, que só ficam dentro deles, é mais um reforçador para essa nossa teoria da origem endossimbiótica de mitocôndrias e cloroplastos. Tá certo? Cansei. É isso, pessoal. Vou tentar, nossa aula de hoje durou 1 hora, tá? Eu vou tentar fazer isso toda semana. Eu acho que a gente se cansa bastante se a gente acaba por falar muito mais tempo do que isso aqui que a gente está conversando. Eu estou tentando resumir a nossa aula, também não quero perder vocês, não quero dispersá-los nesse andamento aqui da disciplina, tá certo? Então, estou tendo que adaptar aí os conteúdos, a gente não tem aquela troca que normalmente a gente tem quando eu estou na sala de aula, que a gente conversa, se olha, né? Eu sinto falta disso, confesso para vocês, mas então eu vou colocar amanhã cedo 2 questõezinhas no Moodle, tá certo? Mais ou menos como essas questões da semana passada, vai ficar aberto por 2 semanas, hoje é dia 16, então mais ou menos lá no dia, mais ou menos não, exatamente no dia 30, às 9 horas da noite, a gente fecha, o Moodle vai fechar e não recebe mais. Antes da gente começar a aula, eu dei uma olhadinha, nós tivemos 31 respostas, né? Então isso quer dizer que 16 colegas não responderam. Não sei se eles simplesmente não estão frequentando mesmo, estão matriculados e assim ficaram e esqueceram de se desmatricular, não sei se não fizeram. Mas agora, então, como isso vai ser a nossa avaliação final, se vocês tiverem conhecimento dos colegas aí que não estão fazendo os exercícios, reforcem para eles lá. Tá certo? Então, pessoal, por hoje estamos encerrando. E semana que vem a gente volta com a aula de citoesqueleto. Tá certo? Então, bom descanso a todos. Se cuidem. Usem máscara. Álcool gel, água, sabão, e a gente vai se falando aí até semana que vem, tá bom? Boa noite, querido. Eu vou vou fazer o mesmo esqueminha da aula, tá certo? Vou salvá-la aqui no meu computador e vou jogar lá pro canalzinho do YouTube que eu criei só para essa disciplina nossa, tá bom? Boa noite, pessoal. Até mais.